fazer um discurso um pouco mais dilatado, levando em consideração que temos tão poucos senadores no plenário? Nós temos o tempo regimental para orador escrito, são 10 minutos. Eu creio que ninguém, ainda mais o senador, tem muita disciplina quando ele diz que não ultrapassará. Seria possível? É possível, creio. Então, não há nenhuma manifestação contrária dos presentes. Então vamos à tribuna e eu ofereço esse meu discurso ao senador Medeiros. Muito obrigada, senador Medeiros. Está aí agradecendo. Senador Requião, senador PMDB do Paraná. E, a título apenas de informação, após o senador Requião vem o senador Medeiros, senador Lindbergh, senador Flecha Ribeiro, e senadora Gleisi Hoffmann e senadora Rose de Freitas. Com a palavra, senador Requião. Eu fiz uma permuta com a senadora Gleisi Hoffmann. Ela fala pois não, vamos arrumar aqui. Senadora Vanessa, eu tinha duas opções de pronunciamento hoje. Uma opção se suportaria na visão bíblica do juiz iníquo. Seria um discurso mais curto, mas dada a complacência do plenário de Vossa Excelência, eu farei um discurso um pouco mais longo, abrangendo questões, senadora Gleisi, do nosso Paraná e do Brasil. Mais uma vez, senadora Gleisi, eu sigo a recomendação de Marshall McLuhan. Canto a minha aldeia para ser universal. Canto as coisas da minha terra, o Paraná, para alcançar o Brasil. A novidade por lá é que depois de 7 anos e 3 meses de mandato, Beto Richa, o governador, renunciou ao governo para ser candidato a alguma coisa e, assim, reconquistar imunidades. Como Beto está enrolado na Lava Jato e em mais 4 outras grandes investigações policiais, o foro privilegiado cairia a fiveleta para Sua Excelência. As operações atingem o candidato a qualquer coisa e têm nome de batismo, padrinhos, afilhados, compadres e adjacências registrados nos cartórios policiais, nas atas das devassas, nos livros dos malfeitos. Vamos à lista. Operação Voldemort, assim denominada para homenagear o personagem sinistro da série Harry Potter. Essa operação investigou um primo do governador e associados que montaram um esquema fraudulento de reparo de carros oficiais. A primeira reação de Sua Excelência, assim que o caso explodiu, foi negar parentesco com o indigitado primo. Como isso era impossível, disse que se tratava, então, de um primo distante, que mal conhecia. Fato também desmentido por fotos, vídeos e uma profusão de rastros, inclusive o fato do primo ser seu assessor desde seu mandato na Prefeitura Municipal. Até cair em desgraça, o primo distante do governador era uma das figuras mais influentes da gestão tucana, mesmo num determinado momento sem cargo público. Um homem nas sombras, atrás dos bastidores, influindo e decidindo. A Operação Publicano, que ganhou esse nome por referência ao coletor de impostos que aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, desmantelou um esquema de desvio de 1 bilhão e 800 milhões na Receita Estadual, envolvendo mais de uma centena de auditores, contadores e fiscais. O comandante do esquema era o inspetor-geral de fiscalização, íntimo do governador, Richa, a ponto de ser o seu copiloto nas 500 milhas de Londrina, competição que sempre contou com a prestigiosa participação do, atualmente, ex-governador. Beto, é claro, disse que pouco conhecia seu copiloto. E cá entre nós, eu acredito que isto é possível porque o rapaz usava o capacete de competição nas corridas e talvez o governador, embora sendo ele seu copiloto, nunca o tivesse visto e conhecido ao vivo. Risível o argumento. Parte dos desvios bilionários, apurou-se, abasteceu as contas da campanha de reeleição do ex-governador.
O copiloto, no entanto, senhores senadores, ouvintes da rádio e da TV Senado, já foi condenado a 97 anos de cadeia. O foro privilegiado deixa o ex-governador, até agora pelo menos, fora do foco da justiça. Operação Quadro Negro, que apura o desvio de dezenas de milhões de reais na construção de escolas do Paraná. Conforme denúncias, o dinheiro subtraído também abasteceu a campanha de reeleição de Beto Richa. Aqui, novamente, o envolvimento de pessoas de relações pessoais íntimas do governador. Já a Operação Integração, que investiga um mega esquema de corrupção, propina, extorsão e enriquecimento ilícito, envolvendo concessionárias de pedágio, empreiteiras e funcionários públicos. Mais uma vez, pessoas do círculo próximo e familiar do ex-governador foram presas, denunciadas ou ficaram sob suspeição. A Operação Publicano começou em janeiro de 2015 com a prisão de um assessor de Beto Richa, o fotógrafo Marcelo Caramori. O rapaz era tão entusiasta do ex-governador que tatuou o nome de Sua Excelência em seu corpo e exibia orgulhoso, como um cachorro amestrado, a marca do dono. Caramori foi preso por corrupção e exploração de menores. Na cadeia abriu o bico e entregou o esquema da Receita e os feitos do primo distante de Richa. Não se sabe se Caramori ou Camarori apagou ou não a tatuagem. Outra marca da gestão de Beto Richa é a Batalha do Centro Cívico, ocorrida no dia 29 de abril de 2015, e que resultou no massacre de professores e funcionários públicos que, entre outras coisas, protestavam contra a reforma da Previdência Pública Estadual. Fatos marcantes da Batalha do Centro Cívico, além da brutal repressão ao ato dos manifestantes, são a formação da bancada do Camburão e a fuga grotesca, ridícula, do então secretário de Segurança, o famoso Francisquini, senadora Gleisi Hoffmann. Quando confrontado por um único professor, saiu rapidamente numa espécie de balé desesperado, na fuga, amedrontado. Esta cena, ao mesmo tempo hilária e patética, do professor que tirou o valente secretário para dançar, está na internet e recomendo a audiência desta cena no YouTube. A bancada de apoio a Beto Richa ganhou o apelido Bancada do Camburão, porque chegou de Camburão da Polícia e Assembleia Legislativa para votar o raio da reforma previdenciária. Foi a forma que o governador encontrou para proteger seus deputados, abrigá-los em carro blindado usado para transporte de presos perigosos. Apropriada a condução. A reforma, é claro, foi aprovada. E 2 anos depois, na exata semana em que Richa deixava o governo, veio a revelação. O patrimônio da Paraná Previdência sofreu até agora um rombo de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Com a reforma, o caixa do Instituto vem sendo saqueado, mês a mês, ininterruptamente. Inepto e perdulário, o governo Richa descapitalizou o Fundo de Pensões dos Servidores Públicos do Paraná para cobrir toda a sorte de rombos, de buracos que a gestão incompetente provocou nas finanças estaduais. Caso fossem somados os resultados dos desvios da Voldemort, da Publicano, da Quadro Negro e da Integração, teríamos soma igual ou superior àquela que ele arrebatou, retirou sorrateiramente a sorrelfa do Paraná Previdência. Mais ainda, na busca ensandecida por dinheiro, o ex-governador voltou a cobrar impostos dos microempresários e aumentou a alíquota dos pequenos empresários. Os micros não pagavam nada quando eu fui governador e a alíquota dos pequenos não chegava a 2%. Com uma rejeição semelhante à de Michel Temer, Sua Excelência Estadual também recorreu à propaganda pública, à manipulação da propaganda para sair do atoleiro. Boa parte da dinheirama desviada da Previdência
foi destinada a simular obras, a distribuir migalhas a prefeitos e, assim, sustentar a candidatura de sua ex-excelência a um cargo qualquer que lhe garanta o foro privilegiado. Ah, sim! Como outras vestais da política brasileira, Beto também vestiu a camisa da CBF e foi às ruas protestar contra a corrupção. Com o mesmo arroubo, com a mesma fúria moralista e com as mesmas palavras incandescentes de um Gedel Vieira Lima. Ele também apoiou o bonde do PSDB, que no dia 13 de março de 2016 foi a Paulista pedir o impeachment de Dilma, mas acabou sendo hostilizado pelos manifestantes. Fraudes nos reparos de veículos oficiais, escolas pagas e não construídas, desvios na receita, propina nos contratos de pedágio, desfalque na previdência do funcionalismo, aumento dos impostos dos pequenos empresários e isenção absoluta de impostos para o maior fabricante de cerveja do mundo, venda das ações das estatais de energia e de água e esgoto, aumento de 135% na tarifa de água para dar mais lucro ao sócio privado da empresa de saneamento. Trapaças na propaganda oficial, com o ex-governador assumindo obras que não fez e não fará, porque já, felizmente, saiu do governo. Triste Paraná, quantos negócios, quantos negociantes, diria o poeta baiano. Do prisma do qual contemplo os descaminhos da administração pública em meu estado, vejo reflexos na vida nacional. Vejo que a farsa da retomada do crescimento econômico desfaz-se melancolicamente, sombriamente. E para animar a torcida e dar manchetes aos jornalões, eis que vem a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, saudar, abro aspas, recuperação do Brasil graças às reformas estruturais feitas pelo governo Temer. Sobre isso, antes que volte à rota a que me propus seguir, permito-me 3 comentários. Primeiro, o Fundo Monetário Internacional, com o qual o Lula saudou a dívida e mandou passear, ressurgiu na pauta da tal grande imprensa. Folha e Globo, por exemplo, voltaram a despachar enviados especiais para cobrir as reuniões do fundo em Washington. Virou, novamente, uma estrela preferida da imprensa brasileira. Segundo lugar, Lagarde trapaceou descaradamente sobre as tais reformas estruturais de Temer, já que a trabalhista é um fracasso retumbante e a previdenciária gorou e a PEC dos gastos é desrespeitada a toda hora pelo próprio governo. Em março, por exemplo, as contas do governo registraram um rombo de 25 bilhões de reais, o maior rombo para os meses de março em 22 anos. E não foi, é claro, para dar dinheiro à educação, à saúde ou à segurança. Em terceiro lugar, com o estouro da bolha financeira em 2008, o FMI, o Banco Mundial, o FED americano, o Banco Central Europeu, as agências de risco, os economistas de mercado, os 391 comentaristas econômicos das organizações Globo desmoralizaram-se, porque na véspera do cataclismo saudavam a rigidez da economia mundial. Agora, retomam o mesmo discurso, reentronizam em seus altares de devoção ao FMI as agências de risco. No final do ano passado, esta tribuna era ocupada diariamente pelos arautos do bom tempo. Comemoravam o fim da crise econômica, o crescimento do PIB, a criação de empregos, a religação das máquinas nas indústrias. Embora esta chuva de maná não fosse percebida pelos brasileiros, especialmente as massas desempregadas, havia festa no plenário do Senado. Mas qual a realidade mal disfarçada pela propaganda, pelo voluntarismo da bancada governista, pela mídia alhada e manipuladora? Vejam, no primeiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 1,3%. No segundo trimestre, cai para 0,6%. No terceiro, nova queda, 0,2%. No quarto e último trimestre, outro rombo,
0,1%. Onde, então, a retomada? Em janeiro deste ano, um novo choque de realidade. Queda do PIB de 0,65% e um desenchabido crescimento de 0,09% em fevereiro. Ah, mas a inflação continua caindo, proclama a mídia amiga e orgulha-se a rapaziada do Banco Central. Deus meu, a atividade econômica está em baixa, consumo em baixa, crédito em baixa, desemprego em alta. Com essas interferências na conta, como não ter uma inflação hibernal abaixo de zero, comemorar deflação é a idiotia em seu estado puro. A nudez do fracasso da política de austeridade escancara-se despudoradamente. Mas há ainda quem insista em não ver do que é feita a velha roupa do rei. E nada faz tão mal ao Brasil que as notícias falsas, que os números fantasiosos sobre a volta do crescimento do país. Tomar alguns espasmos, aqueles movimentos irrefletidos, involuntários de um corpo em agonia, como manifestação de vida, é coisa ou de nefelibatas ou de pessoas mal intencionadas. Escolham, senhores senadores. Há uma simetria, um sincronismo perfeito entre esse discurso da volta do crescimento e o discurso moralista do combate à corrupção e do punitivismo. Ambos têm a mesma base falaciosa e a mesma determinação de desviar do que interessa. Se a fantasia da volta do crescimento econômico pretende empanar o fracasso da política de austeridade fiscal, a cruzada moralista serve de biombo para que se pratique toda espécie de crimes, de assaltos e pilhagens contra o país. Os nossos torquemadas ou savanarolas de primeira instância, os bem nutridos e corados, ascetas jejuadores, oradores de orações em jejum para viabilizar prisões indevidas, os juízes e procuradores habituês de Harvard, oh, que glória, senador Frecha, habituês de Harvard, coisa chique para ninguém pôr defeito. Poucos se dão se o país desfaz-se do petróleo, das hidrelétricas, dos rios, das terras, do espaço aéreo, do mar territorial, da tecnologia e da inovação. Poucos se dão se a fome volta à mesa de milhões de brasileiros, se a reforma trabalhista é um desastre que impulsiona o desemprego, o subemprego, a escravização. Poucos se dão se combustível de cerca de 10 milhões de brasileiros volta a ser a lenha, senador Lindbergh. Que se eles dá, se o país se desarticula e desmancha-se, desde que Lula esteja preso, desde que, com a colaboração da mídia canalha e a farsa do triplex, tenha colocado Lula na cadeia. Que se eles dá, desde que a CIA, a NSA e o FBI, o Departamento de Estado, a CNN e os jornalões norte-americanos os aprovam, os incensam, puxam-lhes o saco e acariciam-lhes o ego. Desde que a mais venal, perjura e farsesca mídia comercial sob a face da terra, que é a mídia brasileira, os eleve à condição de heróis. Diante disso, e apesar disso, da altura dos meus 77 anos, e desde muito cedo na liça, não perco a fé, não me esmorece a esperança. O que esses nécios desprovidos de entendimento e de discernimento, incapazes de romper o círculo da ignorância, do provincianismo e da patetice, o que eles não entendem é que muito em breve serão lembrados com a mesma repulsa que causam os inquisidores, os fascistas e os traidores da pátria. Esses tempos trevosos, lá no meu Paraná e aqui no meu país, serão iluminados pela justiça, pela brasilidade, pela soberania nacional, pela honradez, pelo amor ao povo, pela ação administrativa competente. Afinal, o meu Estado e o meu país não são feitos pela média da opinião
dos imbecis que circulam na internet, na mídia comercial e parecem, aparentemente, dominar a rede. Que assim seja, é a esperança que nós temos. Esse momento triste deverá ter fim. E terá fim se tiver coragem o Supremo Tribunal de libertar rapidamente o Lula, para que o Brasil seja rediscutido com referendo revogatório e, finalmente, uma constituinte para a devolução aos brasileiros da dignidade e ao nosso país a soberania. Obrigado pela tolerância do tempo, excelentíssimo senhor presidente eventual da Casa nesse momento. É sempre um prazer ouvir o senador Roberto